Olá, meus irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, com a tua família, com a tua saúde. Espero que esteja tudo bem com as tuas finanças, no teu trabalho, com a tua empresa. Lembre-se sempre, quando nós convidamos Deus para fazer parte do nosso cotidiano, nós andamos tranquilamente, seguimos caminhos seguros, porque nesta caminhada diária, nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com aquele que tudo pode, o Deus dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos traz paz, alegria e segurança. Peça a Deus para cumprir sobre você os seus desígnios e você será bem-sucedido por onde quer que for. Mas lembre-se, jamais se aparte da tua boca as palavras do Senhor, as palavras que você tem em mãos, a Bíblia Sagrada. Ela te dará a diretriz, ela te fará caminhar em segurança, ela te apresentará o Deus que tudo pode, aquele que te leva sempre pelo caminho da segurança. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional. E o nosso devocional diário hoje, Jesus nos adverte sobre o perigo do engano. Mateus capítulo 24, verso 4, a Bíblia nos diz: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós vivemos um período de tempo onde encontramos muitos sabidões da internet, pessoas que não se submetem sequer um tempo da sua vida para sentar, para aprender aos pés daqueles que têm uma vasta experiência. Por mais que de repente alguns sejam mais intelectuais, secularmente falando, mas há muitos que na sua experiência falam mais do que o grande conhecimento que temos. Deus é bom, mas nós precisamos dedicar um tempo a Ele e buscar nele todas as diretrizes, mergulhar em fontes profundas para que não sejamos enganados, não sejamos levados por todo tipo de doutrina. Porque hoje busca-se o caminho das facilidades. Nunca se surgiu tantas igrejas como nos nossos dias. Pessoas que elas estão em determinados lugares e elas não estão dispostas a se submeter ao princípio da autoridade. Alguns porque não são afeitos à submissão, outros porque frequentam lugares onde deturpam a palavra de Deus e se veem obrigados a sair. No entanto, o problema maior é que muitos, na sua chamada intelectualidade, querem abrir os seus segmentos e trazer a sua mentalidade. Vale lembrar que a nossa salvação, ela está condicionada à nossa fidelidade a Deus. E a nossa fidelidade a Deus, ela se dá mediante a palavra do Senhor. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, mas precisamos tratá-la com muito cuidado. A Bíblia nos diz: bem-aventurados os que ouvem, os que leem, os que guardam as profecias desse livro, pois o tempo está próximo. Daqui a pouco o Senhor vai buscar os seus escolhidos. E nós precisamos tomar cuidado, porque veja bem, o contexto do capítulo 24, dos versos 1 ao 14 do Evangelho segundo Mateus, trata dos sinais dos tempos. E dentre os sinais dos tempos, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, pessoas dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, nós precisamos olhar para a Bíblia, filtrar muito bem a Bíblia, e quando tivermos dúvidas sobre qualquer assunto da Bíblia, devemos recorrer àqueles que sabem mais do que nós, recorrermos à ajuda do Espírito Santo para nos dar a real interpretação da Bíblia. Um sábio filósofo contemporâneo disse: eu vou provar que Deus não existe à luz da Bíblia Sagrada.
E quando ele começou a ler a Bíblia Sagrada, não teve outra alternativa que não reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Pois quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem pede a ajuda do Espírito Santo para melhor interpretá-la, ele jamais ficará sem uma resposta. A resposta vem do alto. A resposta vem daquele que fez o céu e a terra. Deus é muito poderoso. Deus é bom para fazer com que nós andemos em segurança. Acautelai-vos. Tome cuidado. Seja cauteloso. Quando alguém trouxer outra doutrina que não estiver na Bíblia Sagrada, desconsidere-a. Até porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Gálatas, ele diz, olha, ainda que um anjo do céu viesse e trouxesse outro evangelho, além deste, o evangelho seria anátema. Porque a Bíblia, ela é o suficiente para promover em nós a salvação, paz, alegria, tranquilidade, ainda que vivamos em meio aos grandes desafios. Uma é viver os desafios sozinhos, outro é viver os grandes desafios com a ajuda do Senhor. Lembre-se de Davi, de Gideão, de Jacó. Nós venceremos os desafios que a vida nos proporcionar à luz da Bíblia Sagrada. Grande abraço, Deus nos abençoe em Cristo Jesus.